10. O que é realmente a caridade? Aquela noite foi bastante proveitosa para o envolvimento espiritual de todos que abriram suas mentes ao tema tão importante: amar ao próximo como a ti mesmo. O cumprimento dessa máxima é a maior caridade, é a expressão mais completa da caridade, pois fazemos aos outros o que desejamos que seja feito a nós, quando no lugar dele. Essa prática é o fim do egoísmo e do orgulho. Se não amamos ao próximo como a nós mesmos, não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Ao amarmos o próximo como a nós mesmos, apesar desse próximo ainda viver na prática da desarmonia com a natureza e com o Pai, em muitos casos estamos exercendo a benevolência, a fraternidade, a compreensão e nos elevando em espírito. O amor é a essência divina que existe em nós. Como nos é ensinado em O Evangelho segundo o Espiritismo, amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego. Para aqueles que creem nos ensinamentos de Jesus, e deveria ser principalmente o espírita, amar ao próximo é compreender que precisamos expiar o passado, pensar que desconhecemos o que fomos em outras vidas, talvez criaturas até piores do que o desafeto de hoje. Lembrar também que há um futuro e nunca sabemos o que o amanhã nos reserva. Ignoramos o quanto aquele nosso inimigo de hoje pode vir a nos ajudar e nos amar. Assim sendo, não podemos reclamar das provas que experimentamos por conta do que os outros nos fazem. Não devemos nos queixar daqueles que nos servem de instrumento para desenvolvermos a paciência, o amor, a resignação, a oportunidade de oração. Essa forma de agir e pensar nos leva ao perdão. Sentimos então mais vontade de sermos generosos, prudentes, consequentemente, elevamo-nos e ficamos longe das energias negativas, inferiores, que poderiam nos atingir. Alguns dizem não poder ou não conseguir fazer caridade, pois não têm muito o que partilhar. A verdade é que a caridade pode ser realizada de muitas maneiras, em ações, palavras edificantes e pensamentos bons ou uma prece. E ninguém é tão pobre que não pode praticá-la através de um pensamento, de uma prece com desejo no bem, na prosperidade. Isso é impossível de não se fazer, a não ser que não se queira. Aí mostramos o quanto egoístas somos. Não importa quem somos, o que somos, o quanto temos, em quais condições vivemos. O que conta é o amor que temos e direcionamos diariamente a todos os irmãos do caminho. Principalmente o amor que endereçamos naturalmente com nossos pensamentos. Toda a doutrina de Jesus resume-se em amor. A palestra foi magnífica. Fez com que muitos refletissem sobre seus sentimentos e suas ações. Dona Janaína, sentada entre Cristiano e Rúbia, curvou-se para o lado do filho e perguntou a Simone: "Gostou do tema de hoje?" Sussurrou. "Adorei", cochichou. "Essa passagem do Evangelho foi muito bem explicada." Cristiano virou-se para a Rúbia e comentou: "Agora é hora de receber os passes. As pessoas que desejarem receber os passes ficam naquela fila." Apontou. "Elas serão conduzidas à Câmara de Passe, onde há os tarefeiros passistas." O intuito é de o passista aplicar, ou seja, transmitir as energias salutares
que recebe dos espíritos amigos que trabalham aqui em nome de Jesus. Não haverá nenhum contato físico, só imposição das mãos. Gosto de lembrar que os passistas buscam fazer o mesmo que o Mestre Jesus quando estendia as mãos sobre os necessitados e amenizava suas dores, principalmente as da alma. Alguns chegam a se curar. O intuito do passe aplicado aqui é esse. Você quer recebê-lo? Quero sim, sussurrou empolgada. Adorei tudo o que vi, ouvi e senti aqui. Não me sinto tão bem há muito tempo. Quando se levantaram e se encaminharam para a fila do passe, foram surpreendidos pela aproximação de Davi, todo de branco, pois tinha vindo direto do consultório odontológico. Filho, você veio, alegrou-se a senhora. Cheguei no comecinho da palestra, mas não tinha lugar perto de vocês e fiquei ali atrás. Logo cumprimentou Rúbia e Simone e contou. Um paciente da tarde faltou e outro chegou mais cedo. Não tive aula hoje. Enfim, acabei tendo um tempinho e vim direto para cá. Após os passes, Dona Janaína explicava às duas irmãs os trabalhos existentes na casa espírita, e elas ouviam com atenção. Então, fazem essas cestas básicas, enxovais para gestantes necessitadas, dão aula de pintura em tecido, bordado, crochê e outras coisas. Todos que ensinam aqui são voluntários. Tem aqueles que também ajudam na cantina ou trazem alguns salgados para serem vendidos. O que é arrecadado ajuda a pagar algumas contas da casa espírita, como água, luz, telefone, material de limpeza, papel para banheiros, material para oficinas. Também temos cursos de estudos espíritas. É sempre importante conhecer e entender melhor a codificação espírita. Eu não imaginava que existia tudo isso, admirou-se Rúbia. Não tinha a menor ideia. Repentinamente, Dona Janaína olhou e viu um amigo, que também era tarefeiro da casa e estava a certa distância, caminhando em direção a eles. Nesse instante, a senhora virou-se para Davi e recomendou. Filho, lá vem o senhor Raimundo. Deixe que ele fale o que quiser sozinho, viu? Fique tranquila, mãe. Sei como lidar com ele. Tratava-se de um homem de grande porte, alto, quase sisudo. Parecia sempre insatisfeito quando tecia seus comentários, principalmente no que se referiam às críticas. Boa noite, disse o senhor ao se aproximar. Todos responderam e Dona Janaína apresentou. Estas são nossas amigas, Rúbia e Simone. É a primeira vez que vêm aqui. Este é o senhor Raimundo, companheiro daqui do centro. Prazer, disse o homem ao apertar a mão de cada uma na sua vez. Pelo jeito, deve apresentar a casa não só a elas, pois tem gente que não vem há muito tempo aqui. Não deve se lembrar de mais nada, disse em tom irônico, olhando para Davi. É que estou com muito trabalho, senhor Raimundo, respondeu Davi, educado. Sabe que não devemos só pensar no trabalho, meu caro. Não podemos depender só do dinheiro. Isso é ganância e até egoísmo, orgulho, arrogância de certa forma, pois acha que não tem nada para aprender aqui. Não me julgue, senhor Raimundo. Tenho um compromisso humano, fiz um juramento. Eu devo atender aqueles que precisam de meus préstimos. Afinal, meus pacientes estão cuidando da saúde através de mim. Seria falta de caridade da minha parte eu dizer que não posso atendê-los porque vou à casa espírita. Faço pós-graduação 3 dias por semana à noite. Por isso, só me resta 2 noites para atender aqueles
que só tem disponível esse horário. Um desses 2 dias que me restam coincide com o dia de palestra aqui no centro. Será que os irmãos espirituais, ou melhor, será que Deus entende sua suposta dificuldade? Ah, Deus entende sim, e os espíritos entendem, porque se são amigos espirituais, estão vendo tudo o que faço. E quanto a Deus, ele entende porque é Deus. Olhando para sua mãe e para os demais, Davi chamou: Vamos? Não houve tempo de resposta, pois o homem, muito crítico, pareceu bem insatisfeito com a resposta de Davi e decidiu arrumar um jeito de criticar, imediatamente alongando o assunto. Você pode fazer 1 milhão de coisas, meu caro, mas está em débito com sua presença na casa de Deus. Precisa comparecer mais vezes, participar mais, executar alguma tarefa, estudar, doar-se aqui. Levando a vida que leva, será vítima de si mesmo daqui a pouco. Senhor Raimundo, estou tentando ser gentil para que me entenda. Esse momento que vivo é uma fase. Agora, estudando e trabalhando, eu não posso estar presente na casa espírita. Principalmente sendo o provedor lá de casa. Não estou trabalhando, lembrou Cristiano, interferindo em favor do irmão. Então, Davi, não pode dizer que é espírita e que frequenta uma casa espírita. Você está longe da casa de Deus. Davi respirou fundo, abaixou o olhar, depois encarou o Senhor arrogante e disse em tom brando e educado: Senhor Raimundo, é muito comum, em meio a um grupo espírita, ouvirmos a pergunta: que centro espírita você frequenta? Eu sempre quis responder a essa indagação, como vou fazer agora para o Senhor. Para se responder à pergunta, qual casa espírita você frequenta? É preciso fazer algumas outras questões, como: é possível limitar a divindade a alguns míseros metros quadrados, circundados pela fria alvenaria? É possível reduzir, compactar a mensagem do Evangelho redivivo a tal ponto que um simples espaço físico o comporte? Se a pergunta for de tal forma restritiva, creio que a resposta será simplesmente: não frequento centro algum. Mas se quem interroga crê que a mensagem consoladora do Evangelho é algo sublime, nascida do coração de Deus, e tão imensa quanto o seu amor, creio que a resposta vai mais além. Kardec afirma claramente que o verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que empreende em tornar-se uma pessoa melhor, mas de forma alguma circunscreve o campo desses esforços às 4 paredes de um centro espírita. Nosso corpo, continuou tranquilo, residência temporária de nossa individualidade espiritual, este sim deve ser consagrado a um intenso e ininterrupto trabalho de autoaperfeiçoamento, como um templo de louvor e adoração ao único Deus. Assim sendo, cada palavra, cada gesto, cada atitude perante a vida e perante o semelhante deve ser um hino de gratidão ao Deus eterno, que não nos ampara apenas no centro espírita ou nas igrejas, sinagogas e outras casas de oração, mas sim em cada momento de nossa vida, na ilusão da felicidade efêmera ou entre as garras da tristeza desesperadora. Deus nos ampara a todo instante. Seria menosprezar a divindade? Prosseguiu no mesmo tom, encarando o outro com olhar generoso. Tentar imprimir-lhe nossas imperfeições meramente humanas. Tentar reduzir o Criador do Universo à mediocridade do antropoformismo, buscando dedicar, muitas vezes, para redimirmos-nos,
perante nossa consciência, algumas horas da que nos sobram após a faina diária, aquele que nos envolve em seu amor infinito, desde o nosso primeiro sopro de vida, migalhas de tempo oferecidas em um altar de pedra, nunca no altar dos nossos corações. Mesmo assim, mesmo sabendo que a Deus importa ser adorado em espírito, muitos ainda, como o Senhor, sentem-se plenamente quites com o Criador, por dedicarem o mínimo do seu tempo ao serviço religioso, seja ele qual for. Pobre ser humano que agradece a abundância com que Deus lhe provê com migalhas. Pobres servidores que se julgam fiéis, enquanto cerram os olhos para uma prece e pensam nas tarefas que os aguardam ao chegar à sua casa, ou no que precisam fazer no dia seguinte. Frágil religiosidade que o menor sopro da adversidade põe abaixo, expondo a verdade sob sutil camada de piedade. O Senhor não acha? O homem nada disse e Davi continuou. Olhe ao seu redor. Tente abranger com um único olhar a grandeza da criação divina. Ouça o cantar dos pássaros. Veja a luz do amanhecer e o brilho das estrelas a iluminar a imensidão da abóbada celeste. Pense no ar que respira e que muitos insistem em poluir. Bilhões de vidas vegetais trabalham incessantemente para limpar o que o ser humano insiste em poluir irresponsavelmente. E nós, pequenos seres humanos, podemos de alguma forma retribuir a Deus sequer um átomo do oxigênio de que nosso organismo tanto necessita? Poderíamos pagar se nos fosse cobrado uma gota de água potável? E com que pagaríamos ao Criador do Universo? De que moedas utilizaríamos para negociar com aquele que, nas palavras de Moisés, auto-intitulou-se como Eu Sou? Total silêncio na breve pausa e prosseguiu. Ousa barganhar com os míseros minutos que lhe sobram com aquele que é o Criador e mantenedor da vida? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo o que existe, existiu e há de existir? E é esse Deus, esse Pai soberanamente justo e bom, que lhe oferece com fartura tudo de que necessita. O seu amor não se mede pelas restritivas concepções humanas. Se quer de alguma forma agradecer ao Criador por tudo aquilo que receber, se quer dedicar algo àquele que lhe deu tudo, não dedique minutos. Dedique a sua vida em toda a plenitude. Faz de seu lar, de seu trabalho, da rua onde você caminha, de todo e qualquer lugar onde esteja, um templo onde possa adorar ao seu Criador, com o mais puro amor de sua alma, vertido no cálice de seu coração. Que cada gesto, cada palavra, cada ato seu seja realizado como se estivesse de joelhos perante aquele que o criou, não importa onde esteja nem com quem. Segue os passos de Jesus, que foi Cristo em cada momento de sua vida e poucas vezes esteve no templo. Pode conceber exemplo maior do que o dele? Pode conceber Jesus restrito entre frias paredes de pedra, seja lá em que religião for? Por isso, Senhor Raimundo, não tente reduzir o brilho do sol ao mísero bruxulear de uma vela. Busque Deus nas tarefas do cotidiano, na conversa com os amigos, no trabalho que lhe possibilita a manutenção da vida, pois é isso que eu faço a cada dia, em cada minuto, onde quer que eu esteja. E quando o Senhor compreender, quando tiver a certeza de que o universo é a casa de Deus
e cada criatura nele existente é seu irmão, toda sua vida estará imbuída dos preceitos cristãos. Então vai conseguir viver em perfeita harmonia consigo, em permanente comunhão com o plano maior. Daí por diante, suas palavras serão preces, seus pensamentos serão luz, e adorará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amará ao próximo como a ti mesmo, onde quer que esteja, e seja qual for o teu próximo, e onde quer que ele esteja. Sim, meu irmão, suspirou e sorriu com brandura, onde quer que esteja. O homem só criou o templo porque esqueceu que Deus reside dentro de si. Dizendo tudo isso, Davi, com expressão singela, ficou parado, olhando-o nos olhos. O Senhor estava corado e sem saber o que dizer. Dona Janaína tocou o braço do filho, mas Davi ainda disse: a propósito, amar ao próximo como a ti mesmo foi o tema da palestra de hoje. Se eu estivesse tão equivocado como o Senhor, tão arrogante, egoísta, orgulhoso, eu gostaria de ouvir de alguém o que lhe disse agora. Eu iria parar, refletir e me reformar intimamente. E, sem dúvida, agradecer muito ao amigo que me amou e foi verdadeiro comigo, alertando-me das minhas falhas. Lembrando ainda que a crítica é um vício terrível, Senhor Raimundo. Ela é mãe da discórdia, do preconceito, do ódio e de tantos outros males do mundo. Filho, murmurou Dona Janaína, chamando. 1 minuto, mãe. Virando-se para o Senhor, ainda disse: não deixei de ser espírita em meu coração e em minhas práticas. Também não estou longe da casa de Deus, pois faço do meu mundo a casa do Senhor. Voltando-se para sua mãe, chamou: vamos, já está tarde. Em seguida, despediu-se. Foi um prazer conversar com o Senhor. Até outro dia, Senhor Raimundo. Até, retribuiu cabisbaixo, apertando-lhe a mão. Ao saírem pelo corredor do centro, Dona Janaína perguntou, de modo a repreendê-lo: Davi, o que foi aquilo? O rapaz parou, virou-se para a mãe e explicou com suave sorriso e ternura na voz. Eu poderia tê-lo ofendido, apontado todas as suas falhas, falado de suas críticas destrutivas, mas não. Falei calmamente, educadamente, tudo o que ele precisava rever. Não o ofendi em nenhum momento, não foi mesmo? Vamos embora, chamou a senhora, parecendo brava, insatisfeita com o filho, mas sem fazer alarido. Davi trocou o olhar com o irmão e ambos sorriram. Quando estavam próximos dos carros, Ricardo os chamou. Oi, pessoal. Pensei que não fosse alcançá-los, disse ofegante, cumprimentando-os. Onde você estava? Não te vimos, quis saber Dona Janaína. Vendendo lanches na cantina. Eu não podia sair de lá e não teve como chamá-los. Você é voluntário aqui? Perguntou Simone sorridente. Sou. Há pouco tempo peguei a tarefa. Sorriu e contou. Hoje, durante a palestra, eu estava no fundo e os vi, mas estavam longe, lá na frente. Virando-se para a Rúbia, interessou-se. E você, como está? Melhor do que ontem. Falou com seu irmão? Só consegui ligar hoje, na hora do almoço. Ele também achou melhor eu não ficar sozinha no apartamento. Pediu que eu esperasse na casa da Dona Janaína. Isso mesmo, será bom para você. Além do que, não tem lugar melhor do que a casa dessa criatura tão amável.
elogiou, sobrepondo um braço no ombro da senhora e puxando-a levemente para junto de si. Riram. Ao se ver sem assunto, Ricardo decidiu: melhor irmos, já é tarde. Despediu-se e prometeu: sábado à tarde dou uma passadinha na casa da senhora, dona Janaína. Isto é, se não tiver nenhum problema. De jeito nenhum. Vá lá, estaremos te aguardando. Combinado. Assim que Ricardo se foi, as irmãs se despediram. Após prometer que voltaria à casa da senhora para levar algumas roupas para Rúbia, Simone decidiu ir para sua casa, pois estava determinada a resolver sua situação com Samuel.